Olá, empreendedor de sucesso, eu sou o Fred Dias. Essa é a segunda aula do mini curso Gestão, Metodologias Ágeis de Gestão, com 3 formulários de forma manual. Então vamos primeiro entender o método. Existe a metodologia tradicional e a metodologia ágil de gestão. Então, basicamente, o que a maioria dos pequenos empresários que têm comércios, eles enfrentam a principal dor deles são eles que são solucionadores de todos os problemas de sua empresa. Porque, em geral, eles iniciam o negócio sozinho, com a esposa, com algum amigo, e à medida que o negócio vai crescendo, vai trazendo pessoas para ajudar. E aí que os problemas, resolvem problemas trazendo pessoas para ajudar na venda, mas à medida que essa venda vai aumentando, a dificuldade de lidar com as pessoas e com os processos e com os problemas do dia a dia, do atendimento, de reclamação de cliente, faz com que o empresário ele viva uma situação constante de estresse, porque ele não tem tempo para capacitar os funcionários, ele contrata funcionários que são adaptados a receber ordens, e chega um momento que o empresário chega a um nível de crescimento que ele se torna um funil, um centralizador. Os problemas vão acontecendo. Se o empresário não está, o funcionário continua fazendo errado até o empresário perceber que está errado. Aí o empresário vai lá e corrige e chama a atenção do funcionário e o funcionário passa a fazer correto. Só que aí o outro funcionário que não errou passa a errar. E aí os problemas se tornam recorrentes. Ou pior, tem funcionários que não são comprometidos, eles fazem quando o patrão manda, o dono manda, e na hora que o dono vira as costas, eles fazem errado. E aí vira um círculo vicioso, pela falta de tempo e tendo que resolver vários problemas urgentes o tempo todo. Então por que isso acontece? Porque às vezes o pequeno empresário ele não tem condição de criar uma estrutura tradicional, trazer um profissional que sabe lidar com pessoas, que sabe lidar com processos, para distribuir as tarefas para a equipe. Ou às vezes, hoje em dia as coisas crescem de uma maneira tão rápida que se você não envolve a equipe no processo, não traz a equipe para dentro do processo de forma a valorizar a empresa, a buscar com que as coisas não se tornem recorrentes, fica difícil, porque uma pessoa quer e os outros não fazem no volume desejado. Então vamos embora entender um pouco a diferença, quatro aspectos. Na metodologia tradicional, o atendimento ao cliente acontece no início e no final do processo. Então eu acompanho o atendimento, o cliente chegou na minha empresa, eu atendi ele. Eu fiz a venda, fechei a venda e entreguei a mercadoria para o cliente. Então, a interação com o cliente só acontece quando o cliente chega e quando eu entrego a mercadoria para o cliente. E quando o cliente sai. Esse início final de atendimento, ele pode acontecer no mesmo momento. Então, numa loja de roupa, o cliente chega, escolhe uma roupa, fecha a venda e leva a roupa. Ou vai ter empresas em que o cliente vem, faz a compra, você vai separar a mercadoria e vai entregar até a casa dele. Então a interação vai acontecer no momento que você entrega a mercadoria no cliente e no momento que você recebe o cliente. Não necessariamente precisa ser receber o cliente pessoalmente. O cliente te fez uma ligação fazendo um pedido, como delivery, você anotou o pedido e interage com ele no final. Então a metodologia tradicional ela é reativa. O cliente vem até você, você atende o cliente e só nesses momentos. O cliente não participa do que está acontecendo, do processo até tudo acontecer. E o empresário, ele só mensura
a eficiência da empresa na área de vendas. Está vendendo muito, está tudo bem. Está vendendo pouco, está mal. Às vezes o empresário, na maioria das vezes, a minha consultoria é demandada quando está vendendo muito e não está vendo resultado. Porque a parte de venda está funcionando, mas o que acontece do momento que a venda fecha até o momento que o produto é entregue para o cliente e os outros processos de compra não acontece bem. Vocês podem até entender melhor no curso que eu gravei de gestão empresarial na prática. Agora, na metodologia ágil, a gente trabalha com o processo envolvendo o cliente no processo. No caso da metodologia ágil que eu vou informar para vocês, nós vamos fazer um parêntese aqui. O cliente, quando a gente fala cliente, a gente está falando de uma pessoa que eu estou vendendo. Mas, na área interna, o que acontece? Os funcionários trabalham para quem? Para o dono da empresa. Então, o dono da empresa, ele é o cliente dos funcionários. Os funcionários trabalham para entregar um resultado ao seu cliente, que é o seu patrão. Então, a metodologia ágil muda um pouco o conceito de cliente. Então, ele trata o cliente como a pessoa interessada pelo resultado do trabalho que você está fazendo. Então, parte da metodologia ágil é que se eu estou fazendo um trabalho de vendas, eu sou um vendedor e estou trabalhando na empresa, eu tenho que me preocupar em manter o dono, o gerente de vendas ou o dono da empresa informado do andamento do meu trabalho, de uma forma estruturada. Então eu presto conta, muitas áreas de vendas, vendedores externos, eles trabalham o dia todo, no final do dia eles preenchem planilhas, relatórios que eles enviam para o seu gerente comercial para ele acompanhar como está a evolução de vendas deles. Então, na metodologia ágil, a comunicação com o cliente, e aí nesse caso, nós temos que melhorar a comunicação do cliente, funcionário com gestor. Se eu trazer para esse conceito, na tradicional, a comunicação acontece com o gestor no início e no final do processo. O gestor fala assim, eu quero que aumente as vendas até o final do mês em 10%. No início do mês, o dono da empresa chegou para a equipe de vendas e falou assim, eu quero um aumento de vendas de 10%. E aí ele vai conversar com a equipe só no final do mês. E aí, as vendas aumentou 10% ou não aumentou? Aí a equipe de venda, não conseguimos aumentar por causa da crise, por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. E aí talvez o gestor ele fez gastos com base no aumento de venda que ele estabeleceu, na meta que ele estabeleceu. E ele gastou e se surpreendeu no final do mês que não alcançou o jeito que ele estava esperando. Na metodologia ágil, o gestor vai falar, eu quero esse aumento de 10%. Como que vocês vão fazer? Estabeleçam as metas de cada semana. Como que vocês vão me prestar contas? Deixar acompanhamento dessas metas. Para ser um processo natural. E aí vocês vão entender nos próximos vídeos. Então, as tomadas no próximo tópico, né? Então, vamos ver aqui o próximo tópico. As tomadas de decisões são centralizadas no líder, no método tradicional. Então você faz tudo que o líder determinar se pode fazer ou não. Agora, na metodologia ágil, as tomadas de decisões são descentralizadas à equipe, se estão em conformidades com o escopo. Então, por exemplo, eu falo assim, gente, nós precisamos aumentar o faturamento e temos que conter as despesas de transporte, limitar em X reais por cada entrega. E para cada entrega nós vamos ter X reais de venda. No momento da delegação da atividade, da aprovação da atividade, o líder estabelece os parâmetros do que pode e do que não pode. No decorrer do processo, a equipe vai ajustando desde que não desviem dos parâmetros dados pelo líder. E aí o processo flui mais, porque eu evito de ir menos da liderança, perguntar, eu posso fazer isso? E eu posso fazer aquilo?
Aí você vai procurar o líder, não, eu estou ocupado agora. Aí você tem que esperar uma manhã inteira para saber o que você pode fazer. Isso faz com que, na gestão tradicional, faz com que o processo demore mais, porque eu preciso conversar com o líder para saber se ele me autoriza a fazer ou não. E aí, esse é o principal qualidade da metodologia ágil, no sentido de fazer com que os problemas se solucionem de uma maneira mais rápida, principalmente os problemas recorrentes. Porque nós temos situações que todo mês o dono da empresa fala a mesma coisa para os funcionários e todo mês os mesmos erros são cometidos. Aí, meu amigo, se você começa a documentar e passa 1 mês, 2 meses, as ações de melhoria não são implantadas e o funcionário comete o mesmo erro, aí é uma questão também de comprometimento. Porque não adianta qualquer metodologia que você tente adicionar. Se você tem uma equipe que não é comprometida com fazer certo, você não vai conseguir mudar processo nenhum. Aí é a questão dolorosa para muitos empresários de ter que trocar a equipe, de substituir a equipe. Então vamos para o próximo tópico. Eu vou até grifar aqui, que é justamente um pouco do que eu já comecei a falar. Então, no método tradicional, a equipe normalmente é insegura, segue regras e consulta a liderança com frequência. Então, para o método tradicional, eu preciso de pessoas que obedeçam regras. E aí, quando eu tenho pessoas que não são comprometidas e que não obedecem regras, tudo dá errado. Porque eu falo assim, gente, abertura da loja, tem que fazer isso, isso e isso. Aí todo dia, vocês esqueceram. Esquecemos, mas está escrito aqui o checklist do que tem que ser feito. Esqueci. Pessoas que não são comprometidas, elas justificam, elas criam justificativas do porquê que elas não fizeram. Pessoas que são comprometidas com o que fazem, elas pedem desculpas. Perdão, eu esqueci, mas eu vou criar uma forma para eu não esquecer mais. Essa é uma frase que quando você ouvir de uma pessoa dela, eu peço desculpa por eu ter feito errado. A pessoa até fala, estou disposto a desconte do meu salário esse prejuízo que eu causei e eu prometo que eu não vou errar mais. Então essa é uma frase de pessoas comprometidas. Então na metodologia ágil eu preciso de pessoas comprometidas. Eu preciso de pessoas, uma equipe segura, proativa, normalmente ajustada ao processo. Então, equipe segura, proativa, normalmente ajusta o processo e informa o líder. Então, o que acontece? Na metodologia tradicional, o funcionário sempre pergunta, posso fazer isso? Ou ele vê errado e fala, está acontecendo isso errado, o que você quer que eu faça? Ele não se dispõe a nem dar uma ideia, porque também o líder não dá oportunidade para ouvir sugestões da equipe. O líder vai, não, faça desse jeito. Aí deu errado, não, faça até dar certo. Numa equipe com metodologia ágil, o próprio funcionário ele tenta resolver o problema e comunica. Porque às vezes acontece na metodologia tradicional, de tanto o líder chamar a atenção do funcionário, o funcionário às vezes esconde problemas. Se o líder não descobre, vamos embora esconder aqui para a gente não levar bronca. Na metodologia ágil, a pessoa vai tentar buscar resolver o problema e falar assim, aconteceu essa situação, eu resolvi dessa forma. Pode ser que da forma com que a pessoa resolveu, o líder não gostou muito, mas o líder vai falar assim, não, muito bem, mas da próxima vez você vai resolver dessa forma. E aí, o processo com o tempo, se você implementar isso no primeiro mês, vai ser um pouco difícil. Mas a partir do terceiro mês, você começa a ver que os problemas vão ser solucionados e você começa a receber
aconteceu esse problema, eu solucionei dessa maneira. Aconteceu esse problema, eu solucionei dessa maneira. E aí os ajustes vão acontecendo. E por fim, a última diferenciação do método tradicional para a metodologia ágil é que o foco do método tradicional é escopo, o que deve ser feito, que é o líder que determina, tempo e custo. Então, tudo que vai ser aprovado pelo líder, pelo dono da empresa, ele fala assim, eu quero que faça isso, vai custar quanto e eu quero que leve quanto tempo. E aí é uma situação que para os pequenos empresários, o tempo para ele é o seguinte, o empresário é imediatista. Então, todo problema que ele não consegue resolver no mesmo dia, ou no máximo de um dia para o outro, ele vai protelando, ele toma, às vezes acontece um problema que para resolver esse problema demanda de uma estruturação, de uma organização. Aí o empresário ele toma a decisão de resolver esse problema de forma imediata, mas ele não criou a solução para que o problema não se repita. Então, sempre quando acontece o problema, o funcionário sabe como resolver. Mas esse problema se torna constante, recorrente. Essa é a questão do recorrente. Você não analisa, não dedica o tempo para fazer com que ele nunca mais se repita. Você só resolve o problema naquele instante. Um exemplo. Às vezes você tem um funcionário na área de entrega que todo pedido, boa parte dos pedidos que ele entrega errado. Aí o cliente liga reclamando que a mercadoria chegou errado, você vai lá e corre, paga outro motoqueiro e manda entregar certo. Mas você não trabalha no funcionário que está cometendo erro, no porquê que está separando errado, o que está acontecendo, para que o processo de erro na entrega não se repita mais. E aí você não tem controle sobre a quantidade de problemas que você vai resolver num determinado dia ou não. Na metodologia ágil, o foco principal é o tempo. O tempo, depois o custo e depois o como vai fazer. Porque na metodologia ágil, eu tenho que ir resolver. Acontecer um problema novo, eu já coloco ele na lista de problemas, se der para resolver o que eu tenho que resolver imediatamente, igual uma entrega errada, beleza. Mas eu listei ele porque eu vou ter que, no segundo momento, pensar numa solução definitiva para aquele problema. Porque eu tenho uma lista de problemas que eu quero eliminar. E aí eu começo a ter uma pressão, uma certa pressão, que eu tenho que baixar minha lista de problemas. E aí o empresário começa a ver, esses problemas sempre estão repetindo. Então bora sentar um tempo e tentar encontrar uma solução para que essa situação não se repita, porque ela está impactando no atraso do trabalho. Então é isso. Agora que vocês entenderam a metodologia, no próximo vídeo nós vamos falar quais são as barreiras que impedem a aplicação dessa metodologia. Eu acredito que alguns de vocês, só pela explicação desse vídeo, já conseguiram visualizar algumas barreiras, mas eu vou falar de forma específica no próximo vídeo. Então até a próxima aula.